Eu já estava aqui, loira pelo Orlinho. Toda terça-feira a gente tem um encontro com essa maravilhosa doutora Vanúzia Miranda. E hoje a gente vai falar sobre um tema que muita gente conhece como doença sexualmente transmissível. Mas houve uma mudança, uma alteração na nomenclatura e agora é infecção sexualmente transmissível ou infecções sexualmente transmissíveis. E elas podem levar, inclusive, à infertilidade feminina. Mas quais são essas infecções que podem ser? Existe tratamento? Como prevenir? Tudo isso a partir de agora no nosso quadro. Isso é sintoma de... A doutora Vanúzia, outra época aqui no programa, explicou que essa mudança... Mas vamos relembrar aqui que a terminologia foi alterada de DST para IST. Por quê, doutora? Porque às vezes você tem um agente sexualmente transmissível e você não tem doença nenhuma. Você tem absolutamente uma aparência e um desempenho saudável, embora você possa transmitir esse agente sexualmente transmissível. Então, ter um agente sexualmente transmissível não significa estar doente, mas ser um portador de uma infecção sexualmente transmissível. E aí, a gente fala das mais comuns, aquela aulinha que a gente tem lá pela sétima série. Vamos lembrar das mais comuns? Vamos lembrar das mais comuns. Olha, a Organização Mundial de Saúde diz que no Brasil, a mais comum é clamídia, depois gonorreia, depois sífilis, depois HPV, depois herpes. São as 5 mais comuns e a gente vê que isso é verdade, porque é uma frequência muito grande dessas infecções, principalmente em meninas jovens, abaixo de 25 anos, sexualmente ativas. Puxa vida, esse é o nosso público maior, não é? Sim. No nosso país, a iniciação sexual se dá por volta dos 13 anos. Então, veja que é um pool de meninas muito importante, sendo vulneráveis a esse tipo de infecção. Os sintomas mais comuns, às vezes as pessoas ficam muito preocupadas com as erupções de pele, daquelas coisas que surgem ali na nossa... A gente brinca dos Países Baixos, né? Na nossa vulva. Então, assim, é importante a gente estar atento a esses sinais, né? Com certeza. Olha, tem doenças que são pouquíssimo sintomáticas. Quando eu recordei essa lista agora, eu tenho que dizer que a clamídia e a gonorreia andam muito juntos. Em homem, é mais fácil notar a gonorreia e a clamídia porque ela dá uma secreção peniana, tipo corrimento, purulento, que já foi chamada até de pingadeira, para você ter uma ideia, porque escoa e escoa de uma maneira bem importante no homem. Ele tem dificuldade de urinar e pode ter inflamação do testículo, do epidídimo, que são ductos que amadurecem os espermatozoides e isso pode causar, é uma das causas de infertilidade masculina, ele não poder fecundar óvulos por causa da qualidade do espermatozoide. A mesma coisa existe na mulher, corrimento purulento, dor a urinar, dor no baixo ventre, dor no ato sexual, principalmente a mobilização do colo, e ela pode ter inflamação de trompas e isso leva tanto à infertilidade, não poder encontrar o óvulo com o espermatozoide, como a prenese ectópica. Gravidez nas trompas. Já ouviram falar nisso, né? Sim. Pois é uma das causas bem importantes também. E ainda pode trazer riscos à saúde da mulher, né? Muito, porque isso é uma doença que se espalha. Então, ela pode dar doença no olho, ela pode dar doenças articulares, ela pode transmitir para o feto, caso ela esteja grávida, promover abortamentos, promover parto prematuro, ou seja, tudo isso está incluído nesse pool de infecções sexualmente transmissíveis. Já o herpes, ele acorda mais a mulher porque a dor, ela muitas vezes vem antes das erupções, realmente. Então, ela sente que a sensibilidade naquele local está alterada e a prima infecção é marcada por dor, é marcada por febre, é marcada por indisposição, é marcada por dor articular, minha nossa, como se você tivesse uma virose verdadeiramente, e é, mas só que com essa sintomatologia sistêmica, entendeu? Até aparecer as vesículas, depois pústula, depois úlcera, depois crosta, depois desaparece. Até desaparecer, realmente o incômodo é bem importante. A paciente geralmente vem reclamando de não poder andar, de não poder sentar, de não poder vestir, de estar com os genitais todos inchados e ulcerados, e isso é uma verdade. Né? Olha, eu não consigo nem imaginar como difícil deve ser lidar com isso tudo, né, doutora? Com certeza. Às vezes, a prevenção era somente usar preservativo. Com certeza. O HPV, você já sabe que a lesão assintomática, a paciente não sente nada, mas quando aparece em forma de verruga,
Essa é a lesão principal. As verrugas crescem rápido, se multiplicam rápido e dão um efeito estético bem importante negativamente, né? O paciente não gosta de se tocar, não gosta de ver e o aspecto, por serem múltiplas e coalescentes, fica meio asqueroso mesmo. Então, tem toda a razão em não gostar, além de ressaltar que o HPV é um dos principais agentes do câncer de colo uterino, de vagina, de vulva, de ânus. Todas essas doenças que eu te falei, Fernandinha, aqui, elas não estão limitadas à vagina e colo. Elas podem acontecer na boca, no canal anal também. Então, depende muito da via de acesso do ato, né? Olha que interessante que a gente está fazendo aí, alerta geral. Nós, mulheres, tendemos a ter o hábito de ir para a ginecologista uma vez no ano. Isso. É meio que uma rotina da nossa vida mesmo, né? Mas os homens, a gente sabe que não tem esse hábito de ir para urologista uma vez no ano. Vai para cardiologista quando tem problema de coração, vai para endócrino quando tem problema mas para urologista, se não tem um sintoma, se não tem nada incomodando, eles não vão. Né, não vão. E ainda, às vezes, eles percebem a verruguinha, eles percebem o corrimento, mas eles acham mais fácil ir para uma farmácia e pedir conselho de amigos e tirar aquelas conclusões por si mesmo e se automedicar. Isso é muito comum no homem, né? É difícil aquele que se dispõe a ir para um especialista, até o caminho seria mais rápido, mais curto, né? E ele deixaria de estar transmitindo, que essa é o principal foco, é você deixar de ser um transmissor de uma coisa que é absolutamente evitável, como você falou. Tem umas doenças, Fernandinha, que são absolutamente evitáveis com o uso do preservativo. A clamídia, gonorreia, hepatite B e C, HIV, são evitáveis pelo preservativo. As outras, herpes, HPV, sífilis, elas não são em todo prevenidas pelo preservativo. Do contato, né, doutora? O contato, o atrito pele a pele. Isso é uma via de transmissão bem importante e que a camisinha, infelizmente, não consegue proteger o todo do genital. Olha, uma telespectadora ou telespectador, porque aí pede para não se identificar, a gente sublima tudo, algum tipo de exame específico para detectar essas infecções e quais? Olha bem, HPV e herpes, até o Papa Nicolau pode te dar uma dica. Existem falhas? Existem, mas é um exame de rastreio comum que pode te dar essa dica adicionalmente. Hoje existe um exame maravilhoso de ponta que se chama PCR e ele é um exame de biologia molecular, detecta o DNA do vírus lá ou da bactéria, só que não tem um acesso ao SUS, ao Serviço de Saúde Pública, não tem. Então, por isso fica mais restrito, mas é um exame o melhor de se identificar esses tipos de agente. Eu tenho umas perguntas, né, DC? Tem um monte. Então vamos priorizar aqui o das meninas, para depois eu não ficar me alongando, depois vocês ficarem bravos comigo. Faz 8 meses que descobri que eu estou com herpes. Fui ao médico, tomei alguns medicamentos, sumiu. Devo continuar me cuidando ou devo me preocupar? Só apareceu em mim e não no esposo. Há alguma chance dele não estar infectado, doutora? Ele tem chance de ter encontrado o vírus, porque vírus varia a expressão dele de acordo com a imunidade do portador. O homem costuma ter imunidade melhor do que a mulher, sempre, isso desde o nascimento. Por quê? Por questões hormonais, por questões epiteliais, a pele do pênis não é igual à do colo uterino, não é igual à da vagina de jeito nenhum, e por questões emocionais. A gente pensa que não, mas o emocional está intrinsecamente ligado com a resposta imune. Quanto mais frágil você é, quanto mais chorona você é, mais frágil sua imunidade também é uma coisa diretamente correspondente. Então, a mulher costuma ter um perfil mais emotivo, né? Por isso ela adoece mais, ela expressa mais essas doenças. É possível que você tenha outras intercorrências de herpes? É sim. O herpes, ele fica lá quietinho, no estado de latência, na raiz dos gânglios nervosos, onde vão aparecer as lesões futuras, se aparecerem. Existem alguns starts que são muito comuns no herpes. Exposição à luz solar, antibiótico terapia de longa data, febre, estados febris, estresse emocional. Tudo isso desencadeia o herpes aparecer de novo. Até o sol, doutora? Até o sol. Eu fiquei curiosa agora. Qual é a exposição à luz solar, ela mexe com o DNA da célula. Por isso que sol demais causa câncer, entendeu? Entendi. E mexendo com o DNA, desperta o herpes. Nossa. E ele aparece. E aí pode aparecer na região vaginal, mas também labial, né, doutora? Hoje, antigamente tinha aquela coisa de herpes labial, herpes genital. Hoje em dia a gente só sabe dizer que é herpes porque o sexo oral é uma coisa muito intrínseca à prática dele hoje. E aí
O que era genital passou pro labial, o que era labial passou para genital. Então não enfim. tem mais essa diferenciação. É porque o meu herpes é labial. Não, se tá no lábio, é herpes e não pode dizer que é diferente do que poderia surgir nos países Exatamente. baixos. Inclusive, o tratamento é o mesmo. Tem uma feridinha no colo do útero, estou desesperada. Fui à ginecologista, no citológico, ela disse que estava com uma ferida. Não sei o que fazer. Uai, mas será que ela não passou nenhum remédio? Antigamente, era chamado qualquer vermelhidão no colo ferida. Essa terminologia realmente acabava com a mulher, né? Ela ficava preocupada, desesperada, como você tá. A maioria das mulheres jovens que ainda menstruam tem uma mancha vermelha no colo que faz parte da reação do colo aos hormônios fluindo ali na tua corrente sanguínea. Quando você é muito jovem, quanto mais jovem, mais frequente ter essa mancha vermelha que ela chamou de ferida, mas o nome poderia ser outro, né? Você não tem ferida, não. Né? Se acalma, ela mulher. Ela tá desesperada, né, doutora? Não. Pois é. O citológico, se você tivesse alguma coisa grave e importante, o citológico daria o resultado diferente de dentro da normalidade. Eu acho que com você não foi assim. Ó, uma telespectadora traz uma informação, uma pergunta interessante com relação à menstruação e infecção sexualmente transmissível. Ela disse que tá com sangramento, tá fora do período menstrual. Ela quer saber, será que pode ser infecção sexualmente transmissível ou outro problema? Ela tem um casal de filhos e não usa anticoncepcional. Eu tenho que te dizer que a clamídia, ela causa sangramentos durante a relação sexual, sim. Mas só isso causa, não. Você pode estar tendo distúrbios menstruais, hormonais, que levam a esse tipo de sangramento. Você pode ter uma manchinha vermelha que o impacto da relação sexual causa esse tipo de sangramento também. Então, o que é que você precisa? De uma boa avaliação de um bom gineco. Ou certo? seja, e também pode não ser nenhuma infecção, pode ser Nada. Uma ovulação complicada, diferente, né, doutora? Distúrbios hormonais ou essa feridinha que eu te falei aí, que sangra durante a relação sexual, mas é pela fragilidade do epitélio e não porque isso seja doença, não é? As verrugas do HPV são sempre visíveis ou tem tempo que elas aparecem e, no caso, depois desaparecem? Deixa eu te dizer que a verruga, ela é visível, né? E ela tem um tempo para aparecer e algumas são autolimitadas, desaparecem espontaneamente. Mas o HPV é camaleão. Ele tem várias maneiras de se apresentar. Não é só como verruga, não. Como placa, como pápula, como mancha no colo uterino. É muito mais comum a mancha no colo do que a verruga. Então, ele tem 1001 caras. Ou seja, controle, né? O controle Literalmente anual. Não tem... Anual. Eu gosto do anual. O Ministério da Saúde pede trienal, mas eu acho que anual para o ginecologista, maravilhoso. Muita coisa muda na tua vida em um ano. É isso, Você isso. muda de parceiro, você tem vontade de engravidar, você perde filho em um ano, você muda o status hormonal, você tem vontade de usar contraceptivo, você tem vontade de abandonar o contraceptivo que você usava. Ou seja, em um ano, a mulher se vira pelo avesso, né? Não isso, é, muita coisa doutora? muda. E às vezes descobre que do avesso é o lado certo. Agora vamos fazer o seguinte, dona Vanessa, não tá liberada não, viu? Vai comer uma frutinha ali desidratada e daqui a pouquinho ela volta. Desirê vai organizar as perguntas de vocês. Chegaram muitas perguntas. Obrigada, gente, pela audiência. Obrigada. Tô na 2 aqui, viu, Igor? Isso. Obrigada pela audiência, pelo carinho de verdade, pela confiança em vocês partilharem coisas que acontecem na vida de vocês e saber que aqui no programa a gente vai preservar a identidade de quem pede que assim o seja. Então a gente fica feliz de verdade. Daqui a pouquinho a doutora Vanusa volta respondendo. Vamos passar lá no Insta?